No livro de João, capítulo 3, versículo 16, que é o mais famoso do mundo, que todos nós conhecemos de cor e salteado, diz que Jesus é o quê? O Filho de Deus, né? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Ou seja, então a palavra de Deus, no livro de João capítulo 3, 16, afirma para nós que Jesus é o unigênito do Pai. O que significa ser unigênito? O único e verdadeiro Filho de Deus. Jesus é o único Filho de Deus, ok? Então, o primeiro ponto que nós temos que entender é que Jesus é Filho de Deus. Outro ponto, abra comigo as suas Bíblias agora, nós vamos fazer aí um tour pela Palavra de Deus. Hebreus capítulo 1, já foi falado aqui também, a respeito disso. No dia de hoje, né, no nosso culto de adoração, Joselito citou aqui, até mesmo na ceia, né, ele citou um texto também que eu vou usar aqui também. Ou seja, o que fala Hebreus capítulo 1? Diz assim, vamos começar no versículo 1 para a gente entender. Havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, ou seja, então Deus, de quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, Deus jamais deixou de se comunicar com o homem, né, com a sua criação. Ou seja, Deus o tempo inteiro ele vai se comunicando com o homem, e no passado ele comunicava de várias maneiras e de várias formas. Nenhuma delas ele usava os profetas. Mas olha o que diz o versículo 2. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, mostrando para nós novamente que Jesus Cristo é o Filho de Deus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Aqui agora nós já temos mais um detalhe a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Ele é o que de Deus? Também o herdeiro de Deus, e também ele é o que? O construtor do universo. Olha o que diz aqui, quem é Jesus? A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Além de ser Filho de Deus, ele também é o construtor do universo. Versículo 3, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ou seja, então o que está mostrando para nós aqui? Que Jesus Cristo é o quê? Resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ou seja, Jesus é a revelação exata do Deus único e verdadeiro. Veja bem, Filho de Deus, construtor do universo e a revelação exata de Deus. João capítulo 10, versículo 30 diz que Jesus e Deus são um só, eu e o Pai somos um. Ou seja, então Deus e Jesus é um só, né? Uma só divindade. Jesus também é Deus. Ok? Veja bem. Olha o que diz também em Colossenses capítulo 1. O Joselito acabou de citar aqui na ceia. Colossenses capítulo 1. Diz assim, vamos pegar o versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas, quem nos libertou? Deus, e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor, ou seja, nos transportou para o reino de Jesus, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é o quê? É o quê que está dizendo aí? A imagem do Deus
invisível, o primogênito de toda a criação. O que ele está querendo mostrar para nós? Que Jesus é a imagem perfeita de Deus. E ele fala o primogênito de toda a criação. João 3,16 fala que ele é o único filho de Deus, unigênito. Aqui agora ele fala que ele é o quê? O primogênito. Que ele está querendo mostrar para nós que Jesus é antes da criação. Antes de tudo existir, Jesus já existia. Ele é antes de tudo. Quando tudo foi criado, Jesus estava lá. Jesus já existia antes da criação do universo. E aqui diz que ele é o quê? A imagem do Deus invisível. E olha o que diz o versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Afirmando para nós lá, Hebreus capítulo 1, que diz que Jesus é o Criador do universo. Aqui fala que tudo foi criado por meio dele e para ele. Estão entendendo? A palavra revelando quem é Jesus, para que nós possamos entender aquele sentimento que Jesus teve por nós. Ou seja, então ele é antes de todas as coisas e a revelação exata de Deus. Tudo, né, versículo 17, fala, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ou seja, nele tudo foi criado. Ele é antes de todas as coisas. João capítulo 1. Evangelho de João. Capítulo 1. Versículo 1. Também um versículo muito conhecido por nós. Diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Novamente afirmando para nós que Jesus é quem? É Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ou seja, quando tudo foi criado, Jesus estava presente, afirmando para nós novamente. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, afirmando para nós novamente que Jesus é o quê? O Criador de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de quem? De Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, então, Jesus participou diretamente da criação de todas as coisas do universo, de tudo que foi criado, tudo foi através do poder da palavra de Jesus. Ele é o Criador de todas as coisas, ele estava lá com Deus, e a palavra de Deus fala que ele é Deus e tudo foi criado por meio dele. Isso é para nós podermos entender o significado do texto lido, Jesus chorou. Quem é Jesus? Primeiro, o único Filho de Deus. A revelação exata de Deus. Deus e Jesus são um só. Ok? Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha a grandiosidade de Jesus. Filipenses, capítulo 2.
Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Presta atenção. O que diz o texto? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, pois ele, sendo Deus, não julgou isso como o quê? Usurpação. O que ele está querendo dizer para nós aqui? Que Jesus não usou da sua natureza divina, ele é Deus, ele poderia chegar aqui na terra e ser adorado como Deus, porque ele criou todas as coisas, mas ele não usou da sua natureza divina. Pelo contrário, o que a palavra de Deus vai falar para nós aqui? Que ele se, o quê? Esvaziou de toda a sua glória. Ele deixou toda a sua glória. Olha o que diz o versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Ou seja, Deus deixou toda a sua glória e se tornou um de nós. Jesus se tornou um de nós em carne e osso, reconhecido em figura humana. Por amor de quem? Nosso. Jesus se tornou um de nós, deixou toda a sua glória por amor a mim e a você e a toda a humanidade, a toda a sua criação. E no versículo 8 diz, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Se humilhou por quê? Porque ele se esvaziou da sua glória. Ele deixou toda a sua glória para vir aqui nessa terra. Voltando lá no texto de João capítulo 11, versículo 35. Para que nós possamos tentar entender esse versículo. Jesus chorou. Se nós pararmos para poder analisar, é um texto muito complexo, de uma profundidade enorme. Por quê? Nós vimos aqui quem é Jesus. Jesus é quem? Deus. Que se tornou um de nós e teve um sentimento tão grande pelo ser humano. Para poder analisar. Deus veio a este mundo e chorou conosco. Chorou com o homem. Isso é de uma grandeza sem fim, que nós não conseguimos expressar, imaginar a grandeza desse sentimento de Jesus por nós. Um Deus que se compadece com a dor do ser humano, que chora com os que choram. E o mais incrível de tudo é que Jesus sabia que ele o quê? Iria ressuscitar o Lázaro. Ele sabia que ele iria ressuscitar o Lázaro. Olha o que diz aí, volta a sua página aí um pouquinho. Versículo 11, né? Quando Jesus recebe lá a notícia de que Lázaro estava doente, né? E eles pedindo para ele voltar, ele demora lá ainda mais 2 dias, até que Lázaro o quê? Morre, né? No versículo 11 ele diz assim, e isto dizia, e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para o quê? Despertá-lo. Veja bem, Jesus já sabia que Lázaro havia morrido e que ele iria lá para despertar o Lázaro, ressuscitar o Lázaro.
Ele já sabia da sua missão. E olha o que ele diz aí, versículo 12. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que ele tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. E Jesus foi lá com a finalidade de quê? De ressuscitar Lázaro. Olha o que diz aí, versículo 33. Vamos pegar o versículo 32, que diz assim: Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e o quê? Comoveu-se. Veja bem, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultaste? E lhes responderam: Senhor, vem e vê. E quando Jesus chega lá, o que acontece com Jesus? Chorou. Irmãos, que Deus é esse? Que Deus é esse que se compadece com a nossa dor? Ele tinha o poder de ressuscitar o Lázaro, ele foi lá com a finalidade de ressuscitar o Lázaro, e mesmo assim chorou, com o sentimento do ser humano. Quando ele vê as pessoas chorando, ele se comove da dor das pessoas e chora junto. Olha que grandiosidade é esse Deus que nós servimos. Quão grande é o Deus que nós servimos, que conhece a nossa dor, que conhece o nosso sofrimento, que sofre juntamente conosco, que chora juntamente conosco. Um Deus que chorou pela morte de um ser humano. Se esvaziou, deixou tudo lá, deixou toda a sua glória e veio aqui na terra e chorou conosco. O nosso Deus sabe o que é compadecer do ser humano. Ele tem compaixão por nós. Ele conhece os nossos sofrimentos, ele conhece as nossas dores. E ele chora conosco. No texto lido lá de Filipenses fala que tende em vós o mesmo sentimento que Cristo teve por nós, de se esvaziar. E muitas vezes nós somos incapazes de compadecer com a dor do outro. A gente não consegue se compadecer com o sofrimento alheio. E Jesus veio aqui e chorou por nós. E às vezes nós estamos vendo as pessoas sofrendo e não fazemos nada para ajudar. Não levamos um conforto. Não levamos um consolo. E Jesus deixou toda a sua glória por nós. E às vezes nós não somos capazes de perdoar uns aos outros. Alguém faz alguma coisa conosco e fica aquela mágoa no nosso coração e nós não conseguimos nos esvaziar para exercer um perdão, para exercer uma misericórdia. Enquanto Jesus deixou sua glória e veio aqui chorar conosco, compadecer de nós. E muitas vezes nós somos incapazes de compadecer uns com os outros. Nós precisamos aprender com o nosso mestre. Nós precisamos aprender com Jesus. Jesus podia ter chegado aqui e exercer a sua natureza divina, mas não. Ele deixou toda a sua glória para nos mostrar um amor tão grande que muitas vezes nós não somos capazes de entender isso. Esse sentimento que Jesus teve com aquelas pessoas que estavam ali sofrendo, e um Deus sofrendo junto com eles. E Jesus ali chorando junto com eles.
nos deixando o exemplo para que eu e você possamos aprender com o nosso Deus, aprender com o nosso Senhor, a termos um sentimento de amor uns para com os outros. Mas não é o amor da boca para fora, não. Não é só falar, eu te amo, não. É exercer esse amor, é mostrar esse amor, como Jesus mostrou. Nós temos um cântico aqui que fala, né? Somos a família de Deus, não é isso? Às vezes choramos juntos, às vezes nós rimos juntos. Nós temos que entender isso. Nós precisamos chorar com aqueles que choram. Nós precisamos rir com aqueles que estão sorrindo, que estão alegres. Nós precisamos também nos alegrar. Esse sentimento precisa despertar onde? Dentro de nós, como povo de Deus. Nós precisamos estar prontos para ajudar uns aos outros, levar a carga uns dos outros. Nós precisamos despertar em nós o mesmo amor que Deus teve por nós, o mesmo amor que Jesus teve por nós. Se um estiver chorando, nós precisamos chorar junto. Se um estiver sofrendo, nós precisamos sofrer junto. Se um está alegre, nós precisamos também nos alegrar juntos. Nós somos o povo de Deus ou não somos? Nós somos a família de Deus ou não somos? Nós somos herdeiros de Deus através de Cristo ou não somos? Somos. Então, irmão, nós precisamos aprender com Jesus. Esse amor que teve para conosco é indivisível. Não temos palavras para poder expressar. De um Deus que se tornou um de nós e chorou com as nossas dores. Ele conhece as nossas dores. Isaías 53 fala que, né? Ele padeceu por nós. Ele levou sobre si todas as nossas dores. Ele sabe o que é sofrer. Ele conhece cada um de nós pelo nome. Nós temos exemplo na palavra de Deus. Quando Zaqueu queria conhecer Cristo, queria conhecer Jesus, o que ele fez? Ele não conhecia Jesus, ele subiu na figueira, né? Ficou lá em cima, e quando Jesus passou lá de baixo, o que ele falou? Olhou para cima e falou, Zaqueu, desce daí. Zaqueu não sabia quem era Jesus. Ele não sabia, ele foi olhar para ver quem era Jesus. E quando ele está lá em cima, Jesus fala o nome dele, Zaqueu, desce daí, que hoje me convém estar na sua casa. Mostrando para nós que o nosso Deus te conhece pelo nome. Deus te conhece pelo nome. Deus sabe quem você é. Deus sabe das suas lutas, né? Das suas dores, dos seus sentimentos. E Ele cuida de nós. Deus está o tempo inteiro com as suas mãos estendidas ao nosso favor. O tempo todo. E nós, assim como Cristo, precisamos exercer o mesmo sentimento de amor uns pelos outros. Desejar estarmos juntos. Vivemos juntos em comunhão, como aqueles irmãos lá no passado, em Atos. E eu acho que isso está faltando em nosso meio. Isso está faltando em nosso meio. Nós precisamos despertar novamente isso dentro de nós. Aquela vontade de estarmos juntos, de participar da vida uns dos outros. Às vezes, a igreja está se esvaziando por falta de amor. Os irmãos não se sentem amados. Passa por lutas e ninguém acolhe. Passa por dificuldade e ninguém sabe. Nós precisamos despertar isso novamente em nosso meio, para que nós possamos ser verdadeiramente a igreja de Deus. Esse desejo de estarmos juntos, de chorarmos juntos, de nos alegrarmos juntos. Porque Deus se esvaziou, deixou a sua glória e veio aqui na terra chorar conosco. Isso é grandioso. Isso é grandioso. E nós possamos aprender com o nosso Deus a chorar com os que choram e também se alegrar com os que se alegram. Amém? Que esse possa ser o nosso desejo, de como família de Deus,
aprendemos a despertar em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Vamos engolir o nosso orgulho, o nosso ego, né? E vamos despertar o amor de Deus que há dentro de nós. Amém? Que Deus nos abençoe e que nos guie, né? E nos dê a tua direção a cada dia em nossas vidas.